Números 14, versículo 13. Moisés intercede pelo povo. Respondeu Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, eles, do meio dos quais, com a tua força, fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra: eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face. É uns parágrafos que eu paro. Parágrafo. A Bíblia não pode mentir, ela não pode ter contradição, porque se ela mentir e ter contradição, é perigosa. No Novo Testamento fala que o homem nunca viu a Deus. E vários versículos do Velho Testamento, até mesmo no próprio Velho Testamento, fala que viu face a face. E no Velho Testamento também fala que homem algum viu a Deus. Então, a expressão face a face é que Deus falava com Moisés através de uma nuvem. Isso seria a expressão face a face. Cuidado em se dizer que a Bíblia é contraditória, que é feita por homem. É verdade, foi criada por homem também, mas tudo inspirado por Deus. Não podemos blasfemar contra o Pai Celestial, porque na nossa tradução, todo lugar que tinha o nome de Deus, e o de rei vai vir rei, sou o que sou, né? Na verdade, é o que existe. Pai Celestial está Senhor. Senhor, 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 Jeová, Senhor, Jeová. Uma tradução do Novo Mundo está Jeová. E Jeová em outras traduções quer dizer Senhor. Então ficou na mesma. Pai Celestial, assim como Jesus Cristo, né? Yeshua Mashiach, no caso hebraicamente falando, na língua hebraica, chamava ele de pai. Pai, ó pai, né? Nunca chamava ele o nome, porque o nome do próprio Jesus, o nome do próprio Deus foi dado a Jesus. Manifestei-me o seu nome, o nome que tu me deste. Este nome eu os revelei. Então o nome de Jesus Cristo é o que indica o nome do Pai. Jesus quer dizer Salvador, o Pai que salva, Deus que salva. Né? Então vamos lá, face a face. Então é um pouco contraditório a gente pensar que Moisés via ele face a face. Não via, Moisés ouvia ele. Ninguém viu a Deus, exceto o próprio Cristo Jesus. E a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de fogo de dia e numa coluna de fogo de noite. Uma coluna de nuvem. De dia fazia sombra, de noite fazia clarão, para eles continuar andando. Tipo uma lanterna, farolete. Por isso que se dizem que isso era uma nave espacial ou alienígena, para clarear somente um pedaço da Terra. O Sol não poderia clarear somente um pedacinho da Terra. Isso não consegue. Deus poderia tampar o Sol, fazer dele uma lanterna, mas não foi isso que aconteceu. Deus iluminou com os raios, relâmpagos, clarão da própria mão. Tá bom? Então de noite ele clareava com a lanterna da própria mão, porque Deus é uma luz tremenda, né? Muito incapaz de nós, os seres humanos, entender isso. E Deus, nosso Pai Celestial, colocava uma nuvem, que claramente uma nuvem grande e espessa, para dar sombra para eles. Vamos lá, versículo 15. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido a tua fama dirão: porquanto o Altíssimo não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Olha só que grau de intelectualidade, esperteza de Moisés. No momento de raiva, nosso Pai Celestial deixa escapar aqui na Bíblia que ele também teve altos e baixos emocionais, um sentimento de raiva, de ira. Um homem qualquer, Moisés, fez que com Deus chegasse a um pensamento. Às vezes a gente são tão ignorante
que achamos que só nós temos razões de tudo. E não é assim. Tem outras pessoas que enxergam a visão diferente. Deus queria matar. E Moisés falou, o povo que viu se arrancando de lá, os hebreus, e para levar lá porque o Senhor não conseguiu dar a terra prometida para eles, agora matou eles. Ou seja, Deus falou, puxa vida, eu não pensei nisso. Será que o nosso Deus Criador não pensou nisso mesmo? Aqui expressa essa intenção de que Deus não pensou nisso. E Moisés intercedeu. Agora vamos lá. Rogo então agora, né? Ou agora, pois, eu rogo que o poder do meu Senhor, o poder de ti, ó meu Deus, se engrandeça, segundo tens dito. O Altíssimo é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão ao culpado, não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como o tens perdoado desde o Egito até aqui. Moisés não morreu. Espera lá, Moisés, parece que ele morreu lá no Monte Sinai, depois Deus o ressuscitou na transfiguração, lá no Monte das Oliveiras. Vemos Moisés e Elias aparecer para Jesus. Por isso Satanás lá em Judas contendia com um anjo, não sei qual que era Miguel, o arcanjo Miguel, segundo os blá blá blá, que eu não tenho essa inteligência. Jesus Cristo, antes de vir para a terra, com certeza ele já vivia, era espírito, contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, porque Moisés definiu aquela morte, mas Deus no momento já o transfigurou, o ressuscitou. Moisés teve a morte carnal e foi ressuscitado e transportado, trasladado ao paraíso de instantâneo. Por isso Satanás queria o corpo, para endeusá-lo na terra. O ser humano é louco para endeusar qualquer coisa, menos a Deus. Vamos lá para o versículo 18. Ó Senhor, né? Tá bom, vamos 19, perdoa, 20. Disse-lhe o Senhor, o Altíssimo, conforme a tua palavra, lhe perdoe. Tão cedo, porém, como eu vivo, olha Deus falando, e como a glória do Altíssimo encherá toda a terra. Aqui é um porta-voz. Porque aqui, se fosse Deus falando, ele falava assim, ó, tão cedo como vivo, a minha glória encherá toda a terra. Teve um porta-voz, a narrativa, o modo de falar de Moisés, porque ninguém tem o direito de falar eu, relativamente falando da palavra. Eu não, ele é Deus. Talvez Moisés escreveu isso depois, né? Na hora que ele desceu da intercessão. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória, né? E os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezavam haverá. Não vai entrar ninguém na Canaã, esse povo estúpido. Mas, né, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, outra intenção, um aquietamento, uma obediência, que outro espírito, Deus falando que outro espírito, outra intenção. Cuidado, nem sempre espírito falado na Bíblia é um espírito em si, é a intenção do sentimento da pureza de cabeça. Então não é ser um cheio de espírito, lotado, 20, 30, 41. E porque perseverou em seguir a Deus, eu o introduzirei na terra em que entrou a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto em direção do Mar Vermelho.
Eu vou dar uma parada aqui para não ficar pronto, né? Depois tem os murmúrios, não é permitido entrar na terra de Canaã. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Mas vamos lá, não vou parar. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus falando. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Diz-lhes: pela minha vida, Deus falando, pela minha vida, diz o próprio Altíssimo, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes. Não vai entrar em Canaã. Certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito do qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só Caleb e Josué que entrou em Canaã. Moisés espiou do monte e morreu lá. Vai falar depois nós vamos entrar nisso aí. Caleb e Josué, o resto morreu tudo no deserto. Agora no 31. Mas aos vossos pequeninos, dos quais disseste que seriam por presa, e este introduzirei na terra, os pequenininhos também. E eles conhecerão a terra que vocês rejeitaram. Quanto a vocês, porém, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, a saber, 40 dias. Levarei sobre vocês as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por dia, e conhecereis a minha oposição. No caso, ele, está escrito que eu, o Altíssimo, tenho falado, certamente assim o farei a toda esta má congregação, aos que se sublevaram contra mim neste deserto, se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés matara a espiar, porque mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Maravilha, Deus mandou praga naqueles homens que foram infamar. Chegou lá, desprezaram a grandeza de Deus, falando que os homens eram tão fortes e ficaram com medo dos homens, não temeram a Deus, morreram de praga. Deus lançou praga. Há quem diga que Deus não mata. Deus mata sim. Aleluia, amém, glória a Deus. Tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo. Até eu às vezes falo assim, nossa Deus, logo me lasca o relâmpago aí também, porque eu já passei da conta. É digno, Deus é digno de dar a vida e tirar a vida. Mas por causa de desobediência humana, não é porque ele é ódio não, jamais. Tem uns grupos de infame aí, ó, blasfêmio na internet, que fala que Deus é mais ruim do que o cara lá. Deus é justo, juízo e justo. Você quer adorar o diabo? Vai morrer junto com ele, porque até o diabo, a um longo tempo, vai ser destruído por completo. Ele vai arder na chama do lago de enxofre, assim que está escrito, por um longo tempo, numa boa eternidade, mais de milhares e milhares de anos, depois ele vai ser consumido, vai ser destruído. E os humanos também vai ser destruído, porque causou infamidade a Deus, causou blasfêmia contra o Pai Celestial. Vão morrer todos, e vai morrer todos. Vamos lá por 30, por 40. Tá, vamos lá. Aqueles mesmos homens, tá bom, até morreram de praga. 38. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Deus deixou vivo. Os israelitas derrotados em Orma. Beleza? Os israelitas. Vamos parar aqui, depois nós vamos falar disso aqui. Legal? Então, a obediência a Deus é tudo. Quer viver? Obedece a Deus. Crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Opositores de Deus não vão ficar Por isso que Satanás e a 10ª parte do reino lá dos céus foi derrotado, foi caído, foi lançado nas potestades, no espaço, nos principados aqui, demoníaco, na terra. Porque é aqui que ele está reinando durante esses 6.000 anos aí, que ele tem que reinar a terra. Depois vai haver o fim dele também. Ele sabe disso. Ele sabe disso, ele rói as unhas disso. Ele sabe a cagada que ele fez. Amém?